Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Dito isso, eu tenho uma pergunta só para fazer. Ele afirmou que as pessoas que escreveram a Bíblia receberam inspiração divina. O que isso significa? Significa que o Criador entregou conhecimento de como o mundo foi criado e essas pessoas colocaram lá. O Criador então está mentindo? Vamos ver aqui o vídeo. Super Xandão, a Bíblia fala que a Terra é plana. Vamos ver o que o Pablo tá falando aqui. A Bíblia fala que a Terra é plana. Assistindo o meu querido professor Dark nos últimos tempos, eu acabei descobrindo que tá rolando uma treta entre o youtuber e streamer Super Xandão com um youtuber chamado Hamlet. E é claro que como Aqui já começou errado, não tem nenhum tipo de treta rolando. Eu já expliquei 1 milhão de vezes o que aconteceu. O Hamlet mandou um vídeo... Mandou não. Alguém mandou um vídeo dele pra mim. Eu assisti ao vídeo. Ele cometeu diversos erros no vídeo. Não sabe nada do modelo nem do globo, nem da Terra plana. E no final ele disse que não precisava saber sobre o modelo para poder falar sobre. Então assim, disse que não precisa estudar. Nunca briguei com o cara, nunca falei nada dele. E sinceramente, eu não tô nem um pouco preocupado com o que ele tá falando lá, porque eu já percebi que ele não é um cara que tá na altura do debate. Ele não é um cara que tá estudando, um cara que realmente quer propagar informação que seja coerente. Ele só tá falando e falando, qualquer coisa. Como a maioria faz. Eu não gosto dessas coisas. A galera, inclusive, o próprio Hamlet colocou lá no título do vídeo dele treta com o Super Xandão, sendo que não tem treta nenhuma. Pelo menos não de minha parte. Agora, se o cara tem treta comigo, aí é problema dele, né? o único assunto que viraliza relacionado ao Super Xandão é sobre a Terra plana. Isso porque, caso você não saiba, o Super Xandão ficou conhecido... Já tem que corrigir outra coisa aqui. Não é porque eu tô falando sobre Terra plana que viraliza, é porque o assunto Terra plana, ele tá em todos os lugares. No meio político falam sobre Terra plana. Nos podcasts a galera do Globo fala sobre Terra plana. Toda hora esse assunto volta à tona. E como eu sou um cara que eu sempre deixei claro que defendo esse modelo, que é o modelo cosmológico bíblico, é natural que eu seja coerente e defenda o modelo. na internet por fazer um personagem. Meio político? Sim, até no meio político às vezes eles usam da expressão terra plana pra fazer chacota. Seja pra escarnecer o assunto, ou seja pra discutir a respeito de maneira séria sobre o assunto. Tá em todo quanto é canto. Meio doido das ideias. E isso fez com que ele ficasse conhecido e as suas ideias ficassem conhecidas. Não foi a Terra plana que me fez ficar conhecido, você já errou de novo. Quando eu participei do Flow, foi o primeiro podcast que eu participei, os caras lá inclusive achavam que Terra plana era só uma brincadeira, uma zoeira. Aconteceu que quando eles me questionaram sobre Terra plana e eu proferi alguns argumentos lá, eles entenderam que era verdade. Então, eu fiquei conhecido por fazer a stream do jeito que eu faço. A minha personalidade, o personagem que acabou cativando muitas pessoas, desse tipo de coisa. Não foi por conta da Terra plana. Uma das ideias que ele é um defensor ferrenho é justamente a ideia de que a Terra é plana. De que todos os cientistas e todas as agências que nós conhecemos espaciais simplesmente estão mentindo. E que Tá errado de novo, eu nunca falei que todo mundo está mentindo, pelo contrário. Se todo mundo tivesse mentindo, o assunto Terra plana nem teria vindo à tona. É muito importante aqui ressaltar o seguinte, tem diversos cientistas, muitas pessoas que são gabaritadas, que elas discordam de diversas coisas do modelo do globo. Por mais que não apareçam tantos cientistas que afirmam que a Terra é plana, isso não significa que não tenham pessoas que discordem das ideias que vêm sendo apresentadas como verdadeiras. E eu cito aqui vários exemplos. Você tem pessoas que discordam de Einstein sobre a relatividade, você tem físicos que discordam do sistema heliocêntrico, você tem físicos que discordam da gravidade de Newton, você tem diversas coisas. Então, dizer que todo mundo está mentindo, isso daí é uma forçação de barra. O que eu digo sempre é, as agências espaciais pertencem a governos e existem interesses mútuos entre esses governos. As pessoas que trabalham, inclusive nessas agências espaciais, que trabalham em escalões menores, talvez nem elas saibam da farsa. Porque lá elas estão preocupadas apenas em realizar uma pequena função que foi distribuída entre eles para que eles realizassem. Os caras têm lá um modo operandi que não permite que eles entendam do que se trata o todo. Então, vamos parar com essa forçação de barra de sair falando que tipo assim, ele fala que todo mundo tá mentindo. Não, vamos devagar, certo? A motivação do sistema é a mentira. Os governos são mentirosos, eles escondem informações e a mídia propaga informação fajuta. Isso é um fato. Porque quando o cara começa falando assim, que tipo, ele sai por aí falando que todo mundo mente, ele tá querendo passar uma impressão que eu sou um lunático que simplesmente fala assim, todo mundo tá mentindo, é uma grande conspiração, ponto. Não é isso.
Aqui tem argumento, irmão. E os argumentos que eu profiro não tem resposta. Simplesmente ninguém responde. Eu quero ver aqui agora se o cara vai conseguir esclarecer alguma coisa pra mim, pra ver se eu aprendo algo com ele que eu não sabia. Vamos ver. Que a Terra não é um globo, mas sim um disco plano coberta por um domo. E o Super Xandão, assim como eu, é uma pessoa bem religiosa. Tanto eu como ele acreditamos em Deus, mais especificamente o Deus cristão. E uma das coisas que ele utiliza para afirmar que a Terra é plana é justamente uma visão bíblica. Tá errado de novo. Não é porque eu enalteço a Bíblia e eu afirmo categoricamente que a Bíblia é terraplanista que eu digo que nós precisamos da Bíblia para provar a Terra plana. Eu sempre disse, você prova a Terra plana através de experimentos científicos, empíricos, reproduzíveis, de acordo com a realidade à sua volta. A planicidade e o nível da água é um fato. Você consegue fazer um estudo dos astros e perceber a trajetória deles, como eles se comportam. Você consegue estudar termodinâmica, entender por que coisas sobem ou descem. Tudo é perfeitamente factível dentro da boa ciência, dentro daquilo que é observável. Diferente do modelo do globo. O que eu complemento sempre de informação é que, através da ciência, nós conseguimos provar a forma do mundo. Perfeito. E a Bíblia corrobora com isso, porque terra plana é bíblico. E como eu sou um cara que gosta da Bíblia, óbvio, eu enalteço a Bíblia, porque tá escrito lá. Ou seja, quando você lê Gênesis, vamos falar em outras palavras aqui, palavras claras, para ver se você entende. Quando você lê Gênesis e faz testes científicos na natureza à sua volta, você percebe que Gênesis está correto em relação à realidade à sua volta. É isso. Uma das coisas não, o principal argumento dele na verdade é a questão da Bíblia. Ele utiliza e tal um pouco de ciência para dizer que a visão dele tem base, mas o argumento principal dele é justamente a questão bíblica. Mas afinal de contas, a Bíblia diz ou não que a Terra é plana? Bom, então aqui o foco vai ser se a Bíblia diz ou não que a Terra é plana. Você não vai falar sobre os experimentos científicos que eu mostro aqui na live. Perfeito, vamos ver então. Para você saber a resposta para essa pergunta, primeiro você precisa ver uma coisa, que no caso é essa imagem bem aqui. O que é essa imagem, Pablo? Essa imagem aqui é a forma como os hebreus, o povo judeu de antigamente que ainda não era povo judeu, mas sim os antepassados dos judeus. Essa era a forma como eles enxergavam. Não só eles, todos os povos antigos enxergavam assim. O mundo. E apesar desse formato de globo aqui, eles não enxergavam a Terra como um globo. Não é esse formato de globo não. A Terra ela é fechada pelo domo e a Terra onde nós vivemos é o grande plano estendido, que fica aqui no centro. Na verdade, o que você está vendo bem aqui é a parte plana da Terra. Aqui em cima é coberto por um domo, que era justamente o firmamento. E acima desse domo tinham águas, que no caso eram as águas superiores, os oceanos superiores. E embaixo da Terra, como você pode ver, você encontra um negócio chamado Sheol, que na visão deles era a morada dos mortos. Era uma espécie de submundo. Se você ler o início de Gênesis, lá vai estar dizendo o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Certo. E então Deus disse, haja luz, e houve luz. Uns versículos pra frente, Deus vai dizer que ele colocou o firmamento do céu, separando as águas superiores das águas inferiores. As águas superiores ele chamou de céu e as águas inferiores ele chamou de mares. Não é que as águas superiores céus não, né? Tá, mas eu entendi o que você quis dizer. Águas, de oceanos. Então, de uma forma bem simplificada, o que a Bíblia descreve lá em Gênesis, sim, é uma terra plana. É exatamente esse modelo que vocês estão olhando bem aqui. Essa era a visão que realmente os hebreus tinham a respeito do formato da Terra. Eles achavam que a Terra era plana. Sempre bom lembrar, não só os hebreus, todos os povos antigos, todos. Pablo, você disse que você é religioso, então você acredita que a Terra é plana, já que a Bíblia diz isso? Não, é aí que entra a minha diferença com relação ao Super Xandão. Porque o que acontece? Quando nós vamos falar de interpretação bíblica, existem duas visões majoritárias. Uma das visões se chama infalibilidade bíblica, a outra se chama inerrância bíblica. O Super Xandão defende a visão da inerrância bíblica, enquanto eu defendo a visão da infalibilidade bíblica. Qual é a diferença das duas, Pablo? Muito simples. A visão da inerrância bíblica diz que a Bíblia é inerrante, que ela não erra em absolutamente nada. Tudo que ela fala acerca de práticas religiosas, de ciência e de história é 100% preciso. Essa é a visão da inerrância bíblica. Então, se a Bíblia, por algum motivo, fala de qualquer coisa que envolva ciência, automaticamente o que a Bíblia fala está certo de acordo com. Correto, eu de fato defendo a ciência de verdade, que é a ciência bíblica. O criador da ciência, tudo que faz parte do nosso conhecimento é Deus.
Claro que conhecimentos esotéricos vieram depois, por conta da questão dos anjos caídos que compartilharam esse conhecimento com os seres humanos. Mas isso é uma outra história. Mas, sim, eu sempre digo que... É por isso que eu falei, inclusive, no começo, né? Que Gênesis é perfeitamente factível do ponto de vista científico, através de testes que você pode realizar. Diversos tipos de testes que corroboram ali o que está escrito em Gênesis. Essa visão, ainda que descobertas científicas provem o contrário. Então, geralmente, as pessoas que defendem a inerrância bíblica, como é o caso do Super Xandão, vão negar a ciência. Elas vão negar... Se o Criador fez a ciência, como que a ciência pode invalidar o Criador? É um paradoxo, não faz o menor sentido isso. Então, peraí, tem alguma coisa aí que não tá fechando, essa conta não fecha. Isso daí, na verdade, é paganismo. Por quê? O que aconteceu em relação à ciência verdadeira, que é a ciência do Criador, é que ela foi distorcida. E hoje, o que é apresentado para nós não é ciência, boa ciência. É pseudociência, mas muita pseudociência mesmo. É aí que tá o ponto. Dizer que essa pseudociência, coisas que nunca foram provadas, valem mais do que Davi o que tá na Bíblia, de R$5. Esse cara aí tá mais é uma diferente. baita forçação Pelo menos ele de barra. que é as diversas descobertas e consensos científicos, ainda que isso seja apresentado na cara deles. E no que consiste a visão da... Ele diz aqui que foi apresentado na nossa cara. Eu tô esperando aqui até agora, companheiro. Se você, já que você deu a deixa, eu quero que você me apresente a prova da gravidade, a partícula graviton. Eu quero que você me apresente a prova que foi esfregada na minha cara de que a Terra se movimenta, de que ela cumpre com mais de 14 movimentos, não é só um não, tá? Se você conseguir provar pra mim pelo menos só Rafael a rotação Santana, e a translação, ótimo. Aí sim. Sobre a sua... infalibilidade bíblica, que é a visão que eu defendo. E que não só eu, como a maioria esmagadora do cristianismo defende nos tempos de hoje. É basicamente o seguinte: o que um cristão acredita a respeito da Bíblia? Ele acredita que esse livro bem aqui, que contém uma série de livros sagrados escritos por pessoas que tiveram um contato muito próximo com Deus, é um livro que foi escrito pelos homens, porém inspirado por Deus. Justamente porque eles tiveram esse contato muito próximo com ele. Certo. Por conta disso, justamente por eles terem esse contato muito próximo com Deus, eles tiveram pequenas amostras de como é Deus, como é o seu caráter, como são suas ações, como é sua forma de agir. É claro que eles nunca vão saber 100% como é Deus, como ele pensa e como ele age. Mas aquilo que eles ficaram sabendo, eles dão o seu testemunho nesse livro sagrado. Por consequência, tudo que estiver aqui dentro, que se refira a material de teologia, material que envolve questões de doutrinas de fé e prática, ou seja, tudo aquilo que envolver ensino religioso, tudo isso vai ser completamente infalível. Então, se por exemplo um autor aqui disse que você tem que guardar dias santos, você tem que guardar dias santos, pois isso são doutrinas de fé e prática. Se o autor de um desses livros aqui disse que você não pode matar uma pessoa porque isso é errado aos olhos de Deus, você não pode matar uma pessoa porque isso é errado aos olhos de Deus. Isso são questões de fé e prática. Então isso vai dizer respeito a cerimônias religiosas, a mandamentos e outras coisas que envolvam questões de fé. No entanto, aquilo que diz respeito não a questões de fé, mas sim o que diz respeito a conhecimentos científicos e históricos, já não vai ser dotado da mesma infalibilidade. Porque, como eu falei, essa parte que envolve ensino religioso, doutrinas de fé e prática, ela é infalível porque essas pessoas estão testemunhando aquilo que elas viram com os próprios olhos, ou seja, a sua experiência direta com o divino. Então isso elas têm propriedade para falar. Já questões científicas ou questões históricas, elas não têm como ter certeza desses fatos. Elas estão limitadas ao conhecimento que elas possuem na sua época. E assim a Bíblia pode sim conter erros no que diz respeito à parte histórica e à parte científica. Dito isso, eu tenho uma pergunta só para fazer. Ele afirmou que as pessoas que escreveram a Bíblia receberam inspiração divina. O que isso significa? Significa que o Criador entregou conhecimento de como o mundo foi criado e essas pessoas colocaram lá. O Criador, então, está mentindo? Gênesis é uma mentira? A forma da Terra está lá, de maneira clara, como ele afirmou no começo do vídeo. Ora, se as pessoas não tinham o conhecimento na época, mas receberam a inspiração divina, então, o que significa isso? É outro paradoxo, então. Então o cara, ele tá num raciocínio circular, não sei se todo mundo tá entendendo o que eu tô falando. Ele tá meio que num raciocínio circular, como se fosse o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, tipo, recebi inspiração divina, certo? O Criador, tive um contato com o Criador, recebi uma inspiração para escrever o que o Criador quisesse. Como que isso foi criado? Tá lá a forma da Terra. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha o conhecimento necessário científico para poder realmente escrever algo que seja 100% verdadeiro. Quer dizer, uma coisa exclui outra, não faz o menor sentido isso. Mateus
Salve, Xano. Ontem estava dando aula e vi que meus alunos estão assistindo seu canal. Era sobre esse assunto. Parabéns pelo trabalho, Deus abençoe. Obrigado, companheiro. Cara, que bacana ter um professor aí que... Primeira vez acho que um professor vem aqui e fala isso. Muito obrigado, que bom, irmão. Peço que você não fique nervoso com os alunos, tá? Às vezes eles são ansiosinhos, eles querem também massagear o ego falando abobrinha, tá? Releva, beleza? Obrigado aí pela mensagem, tudo nosso. Então essa parte do início da Bíblia que fala sobre Gênesis, sobre a criação do mundo, o que a gente extrai dessa parte de útil pra gente é o ensino religioso de que Deus criou todas as coisas. Ou seja, vamos ser claro, eu posso ler Gênesis e falar que Gênesis diz isso? Isso aqui representa Gênesis? Não dá pra você servir dois senhores. Você tá em cima do muro. Deixa eu te explicar um negócio. Uma coisa é a ciência verdadeira. Quando nós utilizamos essa expressão, ciência verdadeira, estamos nos referindo à ciência do Criador, porque ele foi o criador da ciência. Quando nós falamos de pseudociência, que é a ciência mentirosa, mendaz, falaz, improvável, coisas que não foram provadas até hoje, que são apenas teorias especulativas, essas coisas mentirosas que são apresentadas como fatos científicos, são coisas do demônio. São coisas que te servem para te afastar do Criador. E por que te afasta? Porque são coisas mentirosas. Se eu estou próximo da mentira, eu estou distante do Criador. É automático isso, certo? Nós precisamos... Vai chegar uma hora que o joio será separado do trigo. A gente precisa definir bem qual senhor nós iremos servir, tá? É por isso, inclusive, que eu mostro um experimento científico aqui que eu vejo que é verdadeiro, que corrobora o que está na Bíblia, eu enalteço a Bíblia. Eu tento enaltecer sempre a ciência do Criador, que eu sei que a boa ciência é a ciência verdadeira. Por mais que eu seja um cara limitado nesse sentido, porque eu não tenho capacidade de fazer todos os testes científicos que são necessários. Mas eu posso avaliar os testes que outras pessoas estão fazendo e que são suficientes para fazer com que nós possamos questionar tudo isso. De que Deus criou a humanidade totalmente boa e que depois ela caiu em pecado por influência do maligno. Essa é a parte religiosa, essa é a parte doutrinária. Agora, a parte de que Deus criou o mundo em 6 dias literais, que a Terra é um disco plano coberto por uma abóboda e que em cima dessa abóboda, desse domo, tem água, isso daí já são questões científicas. Isso daí não foi Deus que contou pra esse cara. Isso daí foi o autor, com o conhecimento teológico que ele possuía, escrevendo uma história para passar esse conhecimento teológico com base no que ele conhecia a respeito do mundo dele. Essa aqui é uma inversão completa do que Gênesis representa, né? O cara aqui, ele falou que o que está descrito em Gênesis sobre a forma da Terra partiu do conhecimento do homem. O conhecimento Mateus limitado dele. R$2. Meu Deus. Dizem que falta a interpretação Meu da Deus. Bíblia. Ridículos. Ele mesmo disse que a inspiração foi divina. E tá escrito aqui, ó. Declarou Deus. O cara que escreveu a Bíblia na época, ele recebeu a inspiração divina e ele deixa claro aqui, ó. Declarou Deus. Isso aqui é um relato. Para quem não consegue interpretar e entender, Moisés, perfeito. Moisés foi lá, ele escreveu isso daqui como se fosse o Criador escrevendo, para as pessoas saberem como que a coisa foi feita. Por isso que aqui tá escrito isso, ó. Declarou Deus. E Deus colocou, ele afirma, Deus fez assim. Tipo assim, não tem nem o que eu falar, porque tá na cara aqui, é óbvio. Disse Deus, Deus fez assim, Deus colocou assim, Deus foi lá e fez assado. Deus, percebe? Deus. Você entende? Se eu simplesmente excluo essa parte, que é a mais importante, quem que foi o realizador da obra, eu tô colocando nas mãos a realização da obra do ser humano. Não, através da visão limitada que ele tem. Não faz sentido. Porque o cara estava imbuído pelo espírito do Criador. Por isso que ele escreveu isso. Então assim, não tá aí, ô companheiro. Ó, toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ele pode afirmar isso com 100% de certeza? Claro que não. O raciocínio dele aqui é totalmente circular. Ele é contraditório. Passou o vídeo inteiro aqui sendo totalmente contraditório. Claro, né? Um cara respeitoso, colocou o ponto de vista dele, só que é contraditório. Augusto Gimenez Super Limitado. Então hoje em dia, a maior parte do cristianismo enxerga muita coisa lá do início de Gênesis como algo simbólico, como algo alegórico. É, perfeito. Aí é uma questão que cada pessoa tem total liberdade de interpretar da forma que ela quiser.
No entanto, não é porque uma pessoa tem liberdade de interpretar da forma que ela quiser que ela interpretará da maneira correta. A ciência linguística só funciona para eles quando convém. Exatamente, Rafael. Gênesis é um relato e ponto. Exato. A ciência deveria dizer isso. Exato. A mesma coisa acontece com vários fenômenos naturais, só apontam quando convém. Exatamente, irmão. Perfeito. É isso. Uma série de histórias fantásticas desenvolvidas por um povo que tinha conhecimento científico limitado para poder passar ensino religioso. E eu sei que muita gente vai falar, mas é óbvio que estão falando isso agora, porque agora a gente tem uma série de descobertas científicas mostrando que tudo isso era mentira. Puxa vida, cadê? Cara, eu tô ansioso, irmão, de verdade. Pablo Castro, por favor, grave um outro vídeo colocando todas, não é só uma não, coloque, por favor, todas as evidências não, todas as provas de que o relato da Bíblia tá errado, que Gênesis tá errado. Eu quero, é só, assim, cara, eu tô pedindo, velho, eu só tô pedindo a prova, eu quero aprender, se eu tô errado, eu quero aprender. Vocês querem mudar Gênesis, tá? Dá as provas, cara. Mostra o experimento, mostra isso daqui funcionando, por favor. Mesmo que seja em pequena escala. Assim é muito fácil. Só que é aí que você se engana, porque essas descobertas acerca de Big Bang, teoria da evolução e tudo mais, surgiram mais ou menos nos últimos 200 anos. E essa exatamente. interpretação alegórica dos textos, ela ficou mais famosa já no período da Idade Média, porém lá por volta do 1º século a.C. a gente já tinha um cara chamado Filo de Alexandria, que já pregava que esses textos não deveriam ser lidos de forma totalmente literal. E daí que o cara era o filósofo, e daí? Você prefere levar em conta o que o filósofo falou pra você? Ou melhor, que ele falou no passado? Ou você prefere levar em conta aquilo que você enxerga com os próprios olhos? Então assim, o filósofo, ele pode falar o que for, pode ser o maior filósofo de todos os tempos. Eu não vou acreditar porque é um filósofo. Deus criou a terra, firmamento e astros. Interpretação: a Terra é uma bola giratória torta orbitando uma bola de fogo gigante na velocidade do som. Exatamente. Bem coerente, né? Entre os primeiros cristãos, tinham muitos doutores da igreja que já defendiam esse tipo de visão. Então essa foi... isso daí, só que o que ocorreu no caso? É interessante você ter comentado isso, mas você não comenta que existia uma briga enorme entre a igreja e os propagadores da ciência há 200, 300 anos atrás. Por quê? Porque esse sistema heliocêntrico, inclusive, ele era tido como uma heresia. Era assim, a nível do Papa. O Papa da época dizia que aquilo era uma heresia, que era algo satânico e não poderia ser colocado na Bíblia. Só que é como eu falei, num determinado momento a coisa mudou.